Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do tópico 8 de Computação para Engenharia. Eu sou o professor Daniel Guerre Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, e nesse tópico falaremos sobre ponteiros ou apontadores e o recurso de alocação dinâmica de memória. Muito bem, esse é o nosso roteiro. No primeiro vídeo em especial, estaremos dedicados a esse primeiro assunto, né? Entender primeiro o que são apontadores e a sua relação com a manipulação de endereços de variáveis na memória. Depois ilustraremos algumas aplicações desses apontadores, assim como também, encerrando o tópico, outra aplicação que é a alocação dinâmica de memória. Então vamos lá, começar a entender o contexto do uso dos ponteiros ou apontadores. Bem, o programa, ele, ao ser executado em um computador, ele é, claro, executado dentro de um espaço da memória principal. E aí é importante aqui agora a gente introduzir um novo conceito, que é o conceito do espaço de endereços de um programa, ou espaço de endereçamento de um programa. Basicamente, é o trecho da memória que está disponível para o programa usar. Como isso, como é que essa separação, essa organização é feita, os detalhes dessa disponibilização de pedaços da memória principal para o programa, não cabe agora a gente discorrer sobre isso aqui, isso é assunto de outras disciplinas, como por exemplo a disciplina de sistemas operacionais. O que importa aqui para a gente atualmente é que o programa, no momento que ele é executado, tem a seu dispor um espaço na memória e esse espaço ele é representável por um conjunto de endereços indexados aí de um número, por exemplo, 0 até um número n. Cada número de endereço representa um espaço de armazenamento de informação, por exemplo, uma palavra de 8 bits, uma palavra de 16 bits, 32 ou até 64 bits. Isso também depende da arquitetura aí, da CPU, da máquina que você está utilizando. O que interessa agora no momento é entender que, em geral, esses endereços são, né, disponibilizados para o seu programa, para o programa, é ali que ele se localiza dentro da memória principal do seu computador e há uma subdivisão dentro desse espaço em que o programa é executado na memória do computador. A primeira parte dessa subdivisão é o código, é o trecho de código ou segmento de código, que são as instruções propriamente ditas, o código executável do programa, aqueles comandos que o compilador traduziu e que devem ser executados pelo processador do computador. Aí, uma outra área que existe no espaço de endereçamento do programa é a pilha de dados. Essa área armazena as variáveis locais e também os parâmetros das funções. Então, as variáveis locais declaradas dentro de funções, assim como os parâmetros que determinada função que está em execução naquele momento está usando, são colocadas nessa região aqui da pilha. E há uma terceira região, que a gente ainda não falou muito bem dela, que é essa região indicada aqui, que é a área de dados. É uma região maior e que serve para também armazenar outros tipos de dados. Por exemplo, variáveis cujo tamanho, cujo tipo, né, do seu dado é muito grande para caber aqui na pilha, o que não coube na pilha, além de servir também para a gente colocar aqui variáveis, áreas para armazenar dados, mas que são definidas só durante a execução do programa e não no momento da compilação. Quando a gente declara uma variável local, por exemplo, declara uma função, indica os seus parâmetros, repare que tudo isso está escrito ali no código. Então, no momento da compilação, o compilador naturalmente já traduz esses comandos para instruções da máquina que vão, né, antes da
execução propriamente dita, já estar preparado para reservar esses espaços de memória através da pilha. Por outro lado, a execução, a área de dados serve para a gente criar novos espaços de memória que podem vir a ser ou não criados, mas isso só será decidido durante a execução do programa. Então, é o que a gente chama, né, de alocação dinâmica de memória. É justamente esse, digamos assim, o assunto final, digamos que é o objetivo final desse tópico. Chegaremos, né, a linha de chegada desse tópico é a gente entender justamente como é que eu posso também usar essa área de dados aqui para criar novos espaços para armazenar e processar informação pelo meu programa enquanto ele está sendo executado. Bem, então, importante a gente relembrar um pouquinho, porque a gente já falou disso de uma forma um pouco breve, mas agora vamos aprofundar, que toda variável, como essa variável, por exemplo, que está aí declarada, variável x, ela tem uma série de informações vinculadas a ela. Quando a gente declara x aí como uma variável, tem uma série de conceitos que estão por trás. O primeiro conceito é o conceito de tipo. Então, x é uma variável que guarda um número inteiro. O segundo conceito é o nome, claro, né? É o nome dela que é x aqui, que é justamente a forma pela qual a gente vai referenciar, manipular a informação que esse espaço na memória carrega. E falando em memória, toda variável justamente é uma abstração para que eu obtenha um espaço na memória e possa manipular esse espaço na memória, por exemplo, colocando o seu valor dentro. Então eu carreguei o valor 100 no endereço de memória aqui que está na notação hexadecimal, então é o endereço BFD2. Então lá na posição BFD2 da memória, eu guardei o número 100, o valor 100, mas eu não preciso saber, digamos assim, explicitamente o endereço da memória. Eu uso a abstração, que é a variável denominada x, para fazer o uso desse espaço na memória para guardar a minha informação. Então, todos esses conceitos estão vinculados à ideia de variáveis em um programa de computador. E a gente viu lá atrás, quando estudamos variáveis, no tópico sobre variáveis, que é possível, embora eu não decida em que lugar da memória o meu programa vai usar e vai criar uma determinada variável, é possível eu me informar, eu saber dentro do programa, né, o meu código ali, obter a informação da localização de uma determinada variável na memória, ou seja, do seu endereço em memória. E basta justamente usar esse operador aqui, o operador comercial, ao lado do nome da variável, como a gente está vendo aqui nesse exemplo, em que eu declarei a variável e vou imprimir na saída padrão não só o seu valor, mas também o valor do seu endereço. Vamos ver esse exemplo completo disponível aí nesse arquivo de exemplo, que é o x.cpp. Vamos aqui para o Windows. Então aqui no Windows a gente tem um exemplo completo, o exemplo x.cpp. Inclusive, claro, esse exemplo está à disposição de vocês para baixarem aí na página do curso, na plataforma Aprender, compilar e executar. Reparem aqui que eu declarei uma variável local, x, dentro da função main, uma variável global, y, fora da função, e aí eu vou informar aqui na saída padrão tanto o valor das variáveis, 100 e 200 aqui no caso, como os seus endereços. Aqui, né? Não sabemos aqui, é uma informação que só é obtida no momento da execução do programa. Então vamos lá, vamos fazer a compilação e execução aqui. Pode ser que demore um pouco, né? Porque estou gravando o vídeo ao mesmo tempo que a máquina virtual Windows aqui está rodando, então
Normal ficar bem pesado aqui meu computador, vamos ter um pouco de paciência. Pronto, compilação devagar, mas executada. E reparem só então, eu tenho aqui os valores das variáveis x e y e os endereços. E mais uma vez, a impressão aqui dos endereços é feita na base hexadecimal, que é uma base numérica muito comum de se usar para representar endereços em memória de computador. A gente nem precisa aqui fazer contas para saber que valor afinal é esses endereços aqui em hexadecimal. O que eu quero que vocês reparem aqui é na diferença, na discrepância. Enquanto que x, que é uma variável local, está no endereço ali de valor 22FE3C, y, que é uma variável global, está num endereço totalmente diferente, 47, 20 e 10. Isso é justamente porque variáveis globais, por exemplo, são alocadas na região de dados do seu programa. Voltando aqui, né? Vamos voltar aqui naquela figurinha do espaço de endereçamento de um programa. Enquanto que as variáveis locais são alocadas nessa região do espaço de endereçamento, as variáveis globais, por exemplo, né, além de outras variáveis que veremos mais à frente, né, quando falar de alocação dinâmica, são alocadas, são colocadas justamente em outro segmento do espaço de endereçamento do programa, que é o segmento de dados. Então, elas ocupam regiões distintas do espaço de endereçamento do seu programa. Muito bem, vimos esse exemplo. Vamos seguir aqui vendo mais exemplos e discutindo mais conceitos. Além da gente, então, ter a informação do endereço de uma variável, a gente pode criar variáveis que guardam esses endereços. Variáveis para guardar o endereço de outras variáveis. Então, aqui está uma grande novidade. E esse tipo de variável é o que a gente chama de ponteiro ou apontador. Então, a variável ponteiro ou um apontador, quando a gente fala que estamos trabalhando com apontadores ou ponteiros, nada mais é do que uma variável que guarda o endereço de outras variáveis na memória. E aí, quando a gente diz que uma variável carrega o endereço de outra, ou seja, eu atribuí o endereço de uma variável para um ponteiro ou para um apontador, o que eu posso dizer é que este ponteiro aponta para aquela variável cujo endereço ele armazena. Então aqui mais um exemplo para a gente ver, né? Imaginem que eu declarei uma variável x, aqui eu estou declarando um ponteiro, essa notação aqui a gente já vai explicar daqui a pouco. Agora então entenda que a variável ap_x é um ponteiro para outras variáveis inteiras, e aí essa variável apx pode armazenar justamente o endereço de uma variável inteira x, e aí a gente diz que apx aponta para x. Vejamos também esse exemplo completo no ambiente Windows. O exemplo é o apx.cpp. Então vejam só, continuando o exemplo aqui, eu estou atribuindo para o ponteiro apx o endereço de x, e aí a gente vai imprimir aqui uma série de informações para ver como elas se coincidem, principalmente como apx, o conteúdo de apx, coincide com o endereço da variável x, ok? Então vejamos aqui, além, claro, eu vou fazer uma alteração de valor na variável, mas vocês vão reparar que, claro, o endereço dela não muda na memória, só vou mudar o conteúdo. Então vamos lá mais uma vez fazer aqui a compilação e execução.
Pronto, compilação e execução realizada. Então vejam só, né, que os endereços informados, seja pelo operador de endereço aqui direto na variável, seja pela variável ponteiro apx que recebeu o valor do endereço, né, do operador endereço de x, você tem essa informação guardada, né, ou exibida, né, dessas duas formas, e você tem a alteração de valor aqui acontecendo na variável x, mas que alterar o valor da variável não altera a sua localização na memória, ela continua residindo no mesmo endereço. Muito bem. Voltemos aqui para os slides. Agora, para tentar entender um pouco mais, né, na memória, o que está acontecendo quando a gente usa variáveis apontadoras, né, usa ponteiros. E, por exemplo, né, como vocês estão vendo aí, eu criei uma variável convencional, ela armazenou o valor 100. Então, eu tenho lá na memória uma gaveta, né, um espaço na memória, que armazena um número inteiro de 32 bits aqui, né, que representou o 100 em decimal, e, por exemplo, o sistema operacional alocou a posição de endereço BFD2 para isso. Então veja que a variável x está, né, de forma abstrata, representando essa posição da memória para armazenar um número inteiro. No caso aqui, o inteiro a ser armazenado é o valor 100. Ao criar uma variável ponteiro e atribuir para essa variável ponteiro o endereço de outra variável, na memória, imagine então, por exemplo, que o lugar em que essa variável apx foi associada é esse endereço aqui, BFF3. Na memória, o conteúdo do endereço BFF3, repare, vai ser o endereço da variável x. É justamente por isso que a gente indica que BFF3, né, ou na verdade a variável apx aponta para a variável x, porque é como se ela tivesse uma informação indireta da informação final que a variável x tem, né? Que através do ponteiro apx eu indiretamente saiba ou tenha como acessar o valor que a outra variável guarda, x, que é no caso 100. Bem, agora sim, vamos entender melhor essa sintaxe. Para declarar, então, variáveis do tipo ponteiro, apontador, eu vou usar esse operadorzinho aqui, asterisco, o operador unário asterisco. E aí, esse operador eu tenho que indicar para cada variável declarada. Ele não eu posso declarar vários apontadores em uma única linha, só que eu tenho que precedê-lo sempre antes de cada variável que eu quero que seja um ponteiro. Então, veja aqui, eu tenho uma série de variáveis declaradas, são apontadoras, o nome das variáveis é livre, né? Aqui eu estou usando AP alguma coisa, até para deixar, digamos assim, mais claro o papel dessas variáveis, mas o nome, a nomenclatura daí é livre, né? Segue a regra de nomenclatura de variáveis convencionais aí já vistas. E aí eu estou, por exemplo, aqui declarando variáveis ponteiro para endereços de outras variáveis double, variável ponteiro para guardar endereços de variáveis float, variável ponteiro para guardar endereços de variáveis char, ou variável ponteiro para guardar endereços de variáveis int. Então eu posso declarar ponteiros para variáveis de todos os tipos convencionais e que a gente já conheceu em assuntos tópicos anteriores desse curso. Vamos ver daí, para entender melhor, esses dois exemplos aqui, apontadores e a p-tabela. Vamos vê-los, claro, acompanhar aqui através do Windows. Então vamos primeiro para o exemplo apontadores.cpp. Então veja aqui, eu primeiro declaro aqui, né, para ilustrar esses conceitos, declarei uma série de variáveis, inteiro, char, float, double. Estou criando os apontadores para essas variáveis, criando ponteiros, né, para armazenar endereço de outras variáveis. E vejam só, eu posso aqui, né, também criar ponteiros para outras variáveis ponteiras, ou seja,
uma variável que guarda o endereço de outra variável que guarda endereço de variáveis convencionais. Eu posso ter, né, essa dupla relação de apontamento aqui. Então, se eu quero fazer ponteiro para ponteiro, a declaração, a sintaxe é colocar 2 asteriscos antes aqui da declaração do nome da variável. E aí veja o que eu estou fazendo. As variáveis ponteiro aqui, de inteiro, char, float e double, estão recebendo como valores iniciais para armazenar nelas os endereços das respectivas variáveis convencionais int, char, float e double aqui. E aí, a variável apontador para apontador recebe o endereço de quem? De uma variável ponteira. No caso, né, ela é ponteiro para ponteiro de inteiro, então ela recebe o endereço de um ponteiro de inteiro aqui também. Aqui temos 2 comandos que são propositadamente errados. Vão gerar erros por parte do compilador. Por quê? Porque eu estou atribuindo para a variável apint um endereço da variável f, mas veja, a variável f é uma variável float, então você não pode declarar um ponteiro para guardar endereços de uma variável de tipo distinto da sua declaração. Então, quando eu declaro que a pint é ponteiro para int, significa que ela só pode guardar endereços de variáveis inteiras. Então, eu não posso atribuir endereço de uma outra variável que no caso aqui, essa daqui, né, que é float. A mesma ideia vale aqui, né, quando eu estou tentando atribuir endereço de uma variável char para um ponteiro para variáveis double. Então, essas linhas aqui, esperamos que o compilador vá gerar erro e vá acusar. Você, claro, pode fazer uma conversão explícita de tipo, por exemplo, fazer um casting como esse que eu estou fazendo aqui, indicando que a variável endereço, né, o endereço de float aqui, está sendo forçadamente convertido para a representação de um endereço de ponteiro para inteiro. Isso também, né, é uma alternativa, embora, né, possa trazer certos riscos, então tem que ser feita, né, com, né, o devido cuidado. Vamos tentar então primeiro compilar nessa forma, ver o que acontece. Vejam só, né, justamente as 2 linhas indicadas estão gerando erro, que você não pode converter, né, ponteiro para float para ponteiro para inteiro, assim como aqui na linha 25 e 26. Então, se eu quiser eliminar esse problema, basta eu comentar essas 2 funções. Essas 2 funções não, né? Desculpa, esses 2 comandos. Salvei, estou compilando de novo. E agora sim, a compilação ocorreu com sucesso. Esse programa aqui, na verdade, nem faz muito sentido executá-lo, porque veja que ele só faz declarações de variáveis e atribuições, não gera nenhuma interface com o usuário, não lê nada para o usuário, não imprime nada, né? E tem até algumas variáveis aqui que não estão sendo usadas, na verdade todas, né, não estão sendo usadas, digamos assim, né? Eu só declarei e atribuí valores para elas. Então é um exemplo teórico que só para a gente entender, acima de tudo, a sintaxe para você fazer declaração de ponteiros e manipulação, pelo menos atribuindo aí valores iniciais para esses ponteiros, por exemplo, o endereço de outras variáveis. Vamos agora então passar para o outro exemplo aqui, que é o AP-tabela. Esse AP-tabela vai ilustrar aqui os endereços de algumas variáveis ponteiras. Então vejam só, eu tenho uma variável inteira, valor inicial dela 100, aí eu vou ter um ponteiro para essa variável, que é a apint, e que vai receber o endereço da variável inteira inicial, e vou fazer, né, uma outra variável, apint, que é ponteiro para ponteiro, por isso os 2 asteriscos, receber o endereço da outra variável apontadora. E aqui nós vamos imprimir em formato tabeladinho, bonitinho aqui, o /t representa o caractere tab do teclado, né? Então é como se você desse um tab na hora da impressão da saída do seu programa. Eu vou imprimir o endereço da variável i, o seu valor, assim como o endereço da variável ponteiro, o seu valor,
o endereço da variável ponteiro para ponteiro e o seu valor. Vamos ver o que acontece. Vejam só, reparem então que a variável i tem o seu valor 100, seu endereço na memória 22FE2C em hexadecimal. A variável ponteiro para int, ela também se localiza em algum lugar da sua memória. Ela está localizada no endereço 22FE30. Como ela é uma variável ponteiro e você atribuiu o endereço de i para ela como valor, ou seja, ela aponta para a variável i, veja que o valor que ela guarda é justamente o valor 22FE2C, que é o endereço da sua variável i. E aí, né, seguindo esse mesmo raciocínio, a variável apint, ela armazena de valor o endereço da variável para a qual ela aponta, que é a apint. Ela, claro, também está localizada em alguma posição da memória, no caso o endereço 22FE38. Então vejam só essa relação aí de encadeamento entre ponteiros e a variável inteira. Muito bem. Voltemos aqui agora para falar de um outro ponto, né, que acho que vai completar aí o raciocínio do uso de variáveis apontadoras, que é, ok, eu tenho acesso ao endereço de outras variáveis, mas só isso que eu posso fazer? Não, pelo contrário, né, o mais interessante que há em trabalhar com ponteiros é que você consegue acessar os valores das variáveis para os quais ele aponta. Então, né, isso é possível ser feito através também do operador unário asterisco. Você também usa esse operador asterisco ao lado da variável. Então, ao preceder a variável apontadora ali, o ponteiro, com esse operador, a gente vai obter o equivalente ao valor da variável para o qual ele aponta. E aí eu posso usar, então, essa expressão, né, asterisco, ponteiro, em qualquer contexto que eu usaria a variável apontada. Então, por exemplo, né, vamos ver aqui nesse exemplo completo daqui a pouquinho, mas eu vou poder declarar duas variáveis, por exemplo, apx armazena o endereço de x, e se eu quero alterar o valor guardado em x, eu posso fazer isso através de apx, dizendo que o valor da variável apontada por apx, basta eu pôr o operador asterisco aqui na frente, vai ser alterado, por exemplo, eu vou atribuir para ele o valor 3. Então, a gente pode fazer isso, né? Vejam no exemplo completo, que é o exemplo valores.cpp. Olhem só que interessante que vai ser daí esse exemplo. Eu aqui tenho a variável x original com valor 100. Se eu quero consultar esse valor 100, eu posso fazer isso através do ponteiro. O ponteiro aqui, veja, eu atribuí o endereço de x. Se eu ponho o operador, esse operador muitas vezes a gente chama esse operador de dereferência, né? Então eu estou voltando, né, na relação de referência. Então eu estou aqui pegando o valor da variável apontada por apx, e aí vocês vão ver que eu vou imprimir o valor 100. O programa vai imprimir o valor 100. Aqui agora eu estou alterando o x através do ponteiro, pegando e falando que o valor da variável apontada por apx vai receber no lugar, através da operação de atribuição, o valor 200. E aí vou mais uma vez exibir esse resultado, seja pelo ponteiro, usando o operador de referência, seja pela própria variável original. Então, um ponteiro, como, né, eu antecipei um pouquinho mais cedo nesse vídeo mesmo, ele acaba sendo uma forma indireta de acesso e uso da variável para a qual ele aponta. Vamos compilar para confirmar esse comportamento.
Muito bem, vejam só aí o resultado confirmando. Vejam que as duas primeiras impressões eu estou imprimindo o valor de x através do ponteiro, 100 e 200, e o 200, aliás, foi alterado por meio do mecanismo de apontamento aqui, de pegar o valor da variável apontada pelo ponteiro APX. Então, esse é um recurso muito interessante e, na verdade, digamos assim, que é o recurso essencial que alguém, quando se trabalha com ponteiros, quando se trabalha com apontadores. É você usar o apontador para manipular indiretamente aquelas regiões de memória para qual que ele tem a informação da sua localização. Muito bem. Então, encerramos aqui o assunto do primeiro vídeo do tópico. No próximo vídeo, vamos começar a discutir, então, algumas situações em que os ponteiros vão aparecer, né? Ou seja, nós vamos aplicar o conceito de apontadores e de ponteiros na programação, no desenvolvimento aí de programas na linguagem C++. É isso aí, até o próximo vídeo.